começo agradecendo de forma especial os apoiadores deste projeto, aquelas marcas que acreditam no trabalho realizado pelo Sistema MPA de Comunicação e nos ajudam a construir este momento importante da democracia. Muito obrigado à Clínica Vicenza, Odontologia, Medicina e Estética. A Clínica Vicenza é uma grande referência para você. Está aqui no coração de Divinópolis, na Coronel João Notini, entre a 1º de junho e a Oswaldo Machado Gontijo, com uma equipe altamente qualificada e preparada para te atender com rapidez e com eficiência. Queria agradecer também a Francisco Imóveis, que realiza o seu sonho de moradia e negócio. Ela está ao seu lado para você colocar em prática aquilo que você almeja, aquele seu objetivo. Muito obrigado, viu, aos apoiadores deste projeto, aos apoiadores desta cobertura das eleições 2024. E a primeira ação realizada pelo Sistema MPA de Comunicação é essa entrevista com os pré-candidatos. Hoje, quarta-feira, dia 17 de abril, eu recebo a pré-candidata Laís Soares. Bom dia, Laís, seja bem-vinda, é um prazer mais uma vez poder recebê-la aqui. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um presente estar aqui com vocês. Prazer é sempre meu. E vamos falar aí sobre assuntos importantes para Divinópolis, um pouco sobre o projeto político que ela traz para essa pré-campanha. Todos esses assuntos estarão disponíveis a partir de agora na TV Candidez, na Minas FM e nas plataformas digitais do Sistema MPA de Comunicação. Eu queria até começar, Laís, falando um pouquinho sobre essa proposta, principalmente desse projeto. Porque há exatamente 4 anos eu tinha essa mesma oportunidade de receber ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Naquele momento você se apresentava como uma nova liderança política, para muitos até uma pré-candidata desconhecida, mas durante a eleição você teve o reconhecimento de 19% do eleitorado de Divinópolis, mais de 21 mil votos, que é uma votação muito expressiva por uma campanha majoritária aqui na cidade. O que muda, daquela pré-candidata para a pré-candidata de hoje, 4 anos depois? Perfeito, Fabiano. Obrigada por me lembrar desse momento, que foi tão especial na minha vida e na vida de todos nós. Eleição é sempre um momento importante, de democracia, de discussão, de sonhar, de pensar, de discutir ideias. E eu tenho muita saudade daquele momento, daquela época. Foi muito gostoso, foi tudo muito inovador, disruptivo, A gente quebrou barreiras, ninguém acreditava na gente, Eu sou de uma família simples, uma família trabalhadora. Meu pai, eu falo que meu pai não é ninguém conhecido. As pessoas sempre falavam assim, mas quem que é essa menina? Quem que é o pai dela? Quem que é a família dela? E a minha família não é uma família tradicional na cidade, conhecida, famosa, rica, política, nem nada, Uma família operária, trabalhadora, comum. E aí foi assim, histórico que a gente fez, A gente quebrou muros mesmo e derrubou barreiras. Eu não tinha apoios, Assim, era eu, Deus e um grupo de amigos e alguns jovens. Eu não tinha chapa de vereadores, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada que politicamente a gente considere como fator relevante para alguém ter uma votação expressiva, E eram 9 candidatos, tinham muitos candidatos naquela época, e eu consegui me destacar, graças a Deus, graças ao povo de Divinópolis. Eu agradeço a cada um dos 21.500 votos que eu tive, E hoje em dia eu escuto, e é muito gostoso de ouvir isso na rua. Nossa, Laís, que arrependimento não ter votado em você. Eu escuto muito isso, sabe? E eu falo, bom, vamos ter outra chance, Então, a Laís de ontem para a Laís de hoje eu me sinto mais madura, me sinto mais preparada. Não que eu não fosse na época, mas nada como a gente enfrentar barreiras na vida, E ouvir alguns nãos. Eu acho que o não ele é muito pedagógico. Era um sonho, e é um sonho muito grande ser prefeita de Divinópolis. E quando eu não realizei o sonho naquele momento, eu fiquei muito frustrada, Eu sofri muito. Cheguei a pensar em nunca mais ser candidata. Pensei que não ia mexer com isso mais, porque é muito difícil a gente lidar com esse não, assim, com essa frustração de olhar e falar, nossa, eu sei que eu tinha um projeto tão legal para a cidade e não foi possível. Mas Deus, Ele dá a sabedoria para a gente, Ele dá a força, Ele dá a resiliência, Ele nos mostra o caminho. E Deus foi conduzindo a minha vida e mostrando o caminho e me mostrando que não era para eu desistir, que era para eu acreditar de novo e tentar de novo. Então, eu fui conduzida através de amigos, de pessoas especiais que foram aparecendo, que foram me mostrando, olha, Laís, eu acho que esse caminho é para você. Então, hoje eu me sinto bem mais forte. Na época, eu ainda tinha muitos medos, muitas inseguranças. Hoje, graças a Deus, Flaviana, eu sinto que eu não tenho medo de nada. É importante a gente trazer também essa informação, quem é Laís, porque muitas pessoas questionam, eu acredito que você já possa ter ouvido isso também, e eu sempre falo aqui que eu represento a população, porque o que eu ouço nas ruas eu trago para esse momento, porque é o momento de levar as respostas a quem questiona, a quem pergunta, a quem quer ter conhecimento para poder escolher a representatividade que mais adequa ao seu anseio. Muitas pessoas questionam,
Lá isso só aparece em período de eleição. O que você acha, né, realmente dessa afirmação, que você tem a dizer, né, principalmente em relação a esses questionamentos? Perfeito, Flaviano. Acho que antes de qualquer coisa eu queria dizer a você e a qualquer jornalista que me escuta que eu não tenho problema com nenhum tipo de questionamento, porque eu entendo o papel da imprensa na democracia. E se eu me coloquei como uma pessoa pública, eu tenho que estar disposta a ser questionada sobre coisas desagradáveis para mim, coisas que me tiram da zona de conforto, coisas que não me favoreçam. Então eu não tenho essa postura e essa visão, porque para mim é um perfil de alguém que tem afinidade com ditadura, com autocracia, com gente que não quer lidar com a pluralidade, com o confronto. Eu, graças a Deus, sou bem resolvida nesse sentido. Então, sempre se sinta à vontade para me perguntar qualquer coisa, mesmo que você pense assim, não, Laís vai ficar chateada com essa pergunta. Eu tenho obrigação de responder, e você tem obrigação de perguntar, porque é o que você falou, você representa o povo, e o povo te comenta, te pergunta e tal. Então, não me importo com essas questões. Pelo contrário. Dito isso, quem sou eu e por que essa questão dos 4 em 4 anos, né? Que eu vejo que muita gente comenta mesmo. Primeiro que as pessoas na política, vou começar pela última pergunta, as pessoas estão acostumadas, os cidadãos, né, a população, com políticos tradicionais, que são famílias que já estão na política, que têm dinheiro, que têm poder. Então, aquele pessoal está sempre ali na política ativo. Independente se o cara tem mandato, se ele não tem mandato, se ele foi eleito, se ele não foi eleito, ele tem uma estrutura que sustenta ele, entendeu? Ele tem funcionários, ele tem condições de estar sempre ativo ali na política, porque isso custa tempo, custa dinheiro. Você está sempre nos eventos, você está sempre em tudo. Eu, como eu falei, sou de uma família simples, trabalhadora. Eu sempre precisei trabalhar. E eu não trabalhava na política, né? E entre uma campanha e outra, eu fui candidata em 2020, perdi a eleição. Fiquei dando uma consultoria numa empresa privada, e depois fiquei trabalhando no meu partido, fiquei morando em Divinópolis desde 2020 até hoje, fiquei um período fazendo um projeto, um período de 6 meses fazendo um projeto em São Paulo, mas morando em Divinópolis sempre. Só que trabalhando muito, e não era trabalhando com eleição, não era trabalhando com política diretamente. Então, é claro que você não consegue estar presente em todos os eventos, presente na mídia o tempo inteiro. A mídia não vai ficar me chamando para me entrevistar quando não é período de eleição. Mas se eu fosse deputada, se eu fosse vereadora, se eu tivesse um mandato, eu estaria sempre dando entrevista, eu estaria sempre ativamente, né, mostrando as atuações e tal. E eu, durante esse período, Flaviana, entre 2020 e hoje, né, nesses últimos 4 anos que eu me dedico à política de Divinópolis, eu consegui buscar recursos para a cidade, né, eu consegui emendas para a educação da cidade, para colocar computador em escola, consegui caminhão para o pessoal da zona rural, consegui uma série de questões que eu fui conseguindo sem ter mandato. Mas é claro que a capacidade minha de fazer por Divinópolis, ela é muito menor sem um mandato do que com mandato. Você que entende de política, você sabe disso. Mas é importante a gente explicar isso para a população. Eu não sou uma política tradicional, eu não sou uma política que vive de política ou que está só fazendo política. Eu sou uma pessoa comum, que não tem costa quente, tentando ser política. Então, é óbvio que eu só vou ficar mais visível para as pessoas na época das eleições, porque é a hora que eu paro o que eu estou fazendo e me coloco à disposição. E vou dar entrevista, né? Mas assim, eu estou sempre presente. Então, acho que é importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas confundem. Até alguém me falou assim, a deputada Lohana está muito mais presente que você. Eu falei, é claro, a deputada Lohana é deputada. Ela tem um mandato, ela tem uma equipe que ajuda ela tem, né, ela recebe para isso, ela está à disposição das pessoas. É claro que ela vai estar mais presente do que eu, que não sou deputada, que não tem mandato, né? Então, acho que isso é importante a gente esclarecer. Sobre quem sou eu queria falar rapidinho, muito assim, baseado na minha família, na minha vida pessoal. Porque essa parte de currículo, então, a gente pode comentar, mas eu acho que é muito mais importante as pessoas entenderem a minha essência, o meu caráter. Eu sou de uma família católica, muito tradicional aqui no sentido religioso, né? Minha avó, Dona Dinalva, está sempre ali no santuário, cantando coral, ajudando na questão dos vicentinos e tal. E a minha mãe também é muito religiosa, meu pai trabalhador, meu pai vendeu a vida inteira sapato na Divinópolis Calçados e depois vendeu roupa da nossa cidade pelo país todo. Então, meu pai é um empreendedor, desbravador. Então, eu sou uma pessoa que sempre foi muito esforçada, muito estudiosa, aquela menina boa aluna, que gostava de estudar, que queria agradar os pais, que queria dar orgulho para os pais, como aposto que, né, seus filhos são assim também. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa comum, com esses valores muito fortes, né, com valores cristãos, inclusive, muito fortes, né, de você ter empatia, de você ter compaixão, de você ter paz, de você dialogar com as pessoas. Eu aprendi o valor do diálogo, né, da gente não brigar. Minha mãe sempre falou, não briga, escuta a pessoa. Então, tudo isso eu trago para a política. Né, eu trago esse berço, vamos dizer assim, de uma família simples, trabalhadora, e que sempre gostou das coisas muito corretas. E meu pai sempre me ensinou o valor do trabalho.
minha filha, corre atrás, que o que você quiser você consegue. Se você trabalhar muito, for temente a Deus, colocar Deus na frente, você vai conseguir. Então, tudo isso eu trago para a política. E eu trago para a política essa vontade de ajudar os outros, que tem muito a ver com a gente que é cristão, que tem essa compaixão, essa misericórdia, de olhar o sofrimento humano e não se contentar em aceitar que as pessoas estejam sofrendo, morando na rua, passando fome, desempregadas, entendeu? Então, é isso que me move. É isso que me leva até a política. Aí, com essa família, com esse pai trabalhador, com esse pai visionário, que meu pai é um grande visionário, eu fui crescendo na minha vida, fui estudando. Meu pai falou, minha filha, vai para o Cefet. Eu estudei no Cefet aqui em Divinópolis, meu pai ficou super orgulhoso. Aí depois ele falou, minha filha, se você quiser conquistar o mundo, você tem que sair daqui, que a Divinópolis hoje não está oferecendo para você todas as oportunidades que você merece. A cidade não oferece as oportunidades, então não fica apegada a gente. Eu era muito apegada, sou muito apegada à minha família. Para mim, sair de Divinópolis para fazer faculdade, para trabalhar fora, foi um sofrimento muito grande. Sempre foi um sofrimento. Eu saía chorando e voltava chorando, porque eu queria ficar aqui. Só que meu pai falava, aqui você não vai ter as oportunidades. E ele tinha razão. E é por isso que a gente está hoje na política, para mudar esse cenário. Você tem filho, você sabe. A probabilidade dos seus meninos querer sair para fora para estudar ou para trabalhar é grande. Porque a gente não tem grandes empresas na cidade, a gente não tem grandes oportunidades para oferecer para a nossa juventude que se capacita. Então, eu sempre fui essa menina estudiosa, guerreira, que aprendi com meu pai, me inspirei muito no meu pai, me inspirei muito na minha mãe, e que decidiu que queria ir para a política. Eles nunca gostaram dessa ideia, porque minha família não gosta desse nem de ficar aparecendo, minha mãe se preocupa com essa coisa de você ficar apanhando, com as ameaças, meu pai sempre falar, você tinha que estar no setor privado, que você ia ter muito mais tranquilidade, ganhar mais dinheiro. Mas eu falo, pai, eu gosto de estar na política, é onde eu quero estar. Né? Então, assim, essa sou eu, essa é a minha essência. Uma essência comum de qualquer divinopolitano, né? E sempre fui muito trabalhadora para buscar as coisas. E é isso que eu trago para a política, essa garra. Você citou lá no início, Laís, que há 4 anos atrás você se apresentava como pré-candidata sem apoio, né? E sem ter ao seu lado nenhuma liderança política, nenhum nome forte que pudesse projetar o seu nome. Agora, 4 anos depois, você apresenta um novo projeto. Você saiu do Solidariedade, assumiu uma posição de destaque dentro do PSD, né? Que é o PSD Mulher, representando a presença feminina em todo o estado de Minas Gerais, e em Divinópolis não é diferente, mas você traz para o seu projeto de pré-campanha a simpatia de algumas lideranças políticas importantes aqui da cidade. O próprio pré-candidato Galileu Machado, o pré-candidato Demétrios Pereira, tem também a presença, né, do vereador Edson Souza, vereador decano da Câmara Municipal. Como você traz, né, essa visão desse apoio, né, dessas lideranças que já têm uma história política com a cidade de Divinópolis para junto do seu projeto? Eu acho, Flaviano, que graças a Deus, né, e a gente colhe o que a gente planta, eu estou começando a colher, as pessoas estão começando a reconhecer o valor do meu esforço, do meu trabalho, né, do tanto que eu valorizo estudar e falar só o que eu sei e buscar soluções baseadas em estudos, em evidências. Tudo isso eu acho que as pessoas estão valorizando. Pessoas como o Edson, que é um cara sério, que tudo dele é muito bem embasado, muito bem estudado. Então, eu tive a honra dele vir para o meu partido. Estou muito feliz de ter o apoio do Edson. Ele sabe muito e eu tenho essa humildade, Flaviano, de entender que eu não tenho 10% do conhecimento legislativo que o Edson tem, por exemplo. E eu preciso dele do meu lado. Mesmo que eu não concorde com ele 100% em tudo, mesmo que ele não represente, por ele já ter uma experiência, essa nova onda, essa nova juventude de renovação, a gente tem que ter essa sabedoria de entender que a gente tem que juntar a sabedoria e a experiência com o frescor da juventude para que isso gere algo novo. Né? Então, a política ela é muito complexa, então eu valorizo muito ter pessoas que sabem mais do que eu, e eu não tenho problema em reconhecer isso. E eu também não tenho a arrogância, a petulância de achar que eu serei uma prefeita, se eleita, melhor do que todos os prefeitos que passaram no passado e no futuro, né? A gente teve isso na entrevista ontem aqui, né, que o prefeito veio, que ele comentou que ele dificilmente alguém vai bater ele no futuro, né? Eu acho que isso é uma postura muito arrogante, de muita falta de humildade, de alguém que se diz tão humilde, né, se colocar como imbatível dessa forma. Eu quero mais, Flaviano, é que me superem depois de mim, que venham pessoas ainda melhores do que eu e cada vez pessoas melhores, para que a população tenha melhor serviço, a população tenha melhor condição de vida. Né? Então, a gente não tem que ter essa pretensão política, essa arrogância de achar que a gente é insubstituível, né? Isso não é da democracia. Por isso que a gente tem alternância de poder.
Sobre alguns apoios, né? A gente tem algumas pessoas que fizeram sinalizações. O ex-prefeito Galileu fez uma sinalização para a gente, mas agora ele lançou a candidatura dele, não sei como é que isso vai ficar. O Demetrios fez uma sinalização para a gente, mas isso não significa que eles estejam dentro do núcleo duro da campanha, né? Eles não significa necessariamente isso. É uma preocupação que eu vejo que algumas pessoas têm. Nossa, mas você vai renovar como se você tem do seu lado essas pessoas? Eu garanto para vocês, eu acho que eu sou uma pessoa preparada e inteligente, mas eu tenho certeza que eu tenho muito que aprender com eles. Eles erraram muito e acertaram também. Né? Não é à toa que o Galileu teve 4 mandatos. Né? Ninguém tem 4 mandatos à toa. Por alguma razão, ele teve 4 mandatos, né? As pessoas votaram nele, e muitas pessoas votaram nele. Então, a gente tem que respeitar a história das pessoas, a gente tem que respeitar a história da cidade, né? Então, eu não tenho essa petulância de, eu sou a única, maravilhosa, a escolhida por Deus. Eu acho isso uma blasfêmia, entendeu? Assim, eu que sou temente a Deus, não tenho jamais coragem de dizer que Deus botou o dedo na minha cabeça e me escolheu como a ser superior a todos os mortais. Eu acho isso meio absurdo. Então, é isso, assim, eu fico feliz que esses apoios estejam chegando. A gente quer construir uma frente ampla, né? A gente acredita muito, Flaviano, que a disputa será entre o prefeito e o nosso grupo, né? E o meu grupo, e eu. A gente não vê outros cenários de outras candidaturas viáveis. Se surgir alguma outra candidatura, vai ser muito assim para marcar uma posição, mas é uma coisa muito irrelevante. Não temos no cenário político lideranças, né? A gente vive uma escassez de lideranças na nossa cidade. Muitas lideranças foram se desgastando, né? E a gente tem poucas boas lideranças hoje disponíveis. E eu acho que vai ser até mais pedagógico, mais didático para as pessoas terem só 2 opções ali, porque eu acho que, de repente, as pessoas vão querer se aprofundar um pouco mais nas 2 opções existentes. Quando você tem muitas opções, você acaba tendo mais dificuldade de estudar, né? E de olhar. E isso é uma coisa que o brasileiro precisa aprender. Né, e o Divinopolitano também, a estudar um pouco mais a história do candidato, as competências do candidato, né? Eu falo que é tipo uma entrevista de emprego. Você tem que pegar meu currículo e analisar. Né? Eu te contrataria para comandar a minha empresa? Eu te contrataria para comandar a minha vida, a minha casa? Sim, não. Acho que é isso. Ainda nessa linha de raciocínio, de estratégias de aliança, eu preciso trazer aqui um tema importante, porque especialistas políticos afirmam com muita certeza que, infelizmente, a polarização direita e esquerda vai ter impactos na eleição municipal. Por que eu estou trazendo a discussão para esse tema em relação à eleição municipal? Você é muito próxima da deputada estadual Lohana França, né? Uhum. Você é uma admiradora do trabalho que a deputada faz. Ao mesmo do outro lado, a gente tem aí o pré-candidato à reeleição, o prefeito Gleides, que tem um alinhamento com a política de direita. Aí a gente já vê alguns questionamentos nas redes sociais em relação a isso, né? Esquerda-direita, né? Aí eu preciso ouvir de você, Laís. Você é petista? Você é comunista, como muitas pessoas associam, né, em alguns momentos, né, a taxação de esquerda comunista, de direita, com outras denominações, enfim, é importante esse seu posicionamento nesse sentido, porque especialistas afirmam isso, né, que a polarização, infelizmente, vai estar presente também na eleição municipal. Ótima pergunta. Primeiro de tudo, falar sobre a deputada Lohana, que eu admiro muito, eu considero uma amiga, uma mulher guerreira, uma mulher corajosa, uma mulher que fez história, que rompeu barreiras. Eu acho que Divinópolis tem que ter muito orgulho dela. Mesmo aquelas pessoas que não concordam, né, com a questão ideológica dela, deveriam parar para olhar e entender que é uma mulher assim que superou todos os obstáculos, né, construiu um negócio gigantesco muito rápido, sozinha assim, né, sem família na política e tal, que é muito difícil. Então, ela tem um mérito muito grande, né? Os liberais e a galera da direita que gosta de meritocracia e valoriza isso, deveriam ver o quanto ela é competente, né? Independente se eles concordam ou não com o que ela está falando. Então, ela é muito competente, a Lohana. Assim, ela tem uma competência gigantesca para montar equipes, para fazer projetos, para fazer campanhas, para delegar. Pô, a menina saiu da faculdade, virou vereadora mais votada e virou deputada estadual das mais votadas também. E hoje é uma das principais deputadas da Assembleia, com 30 anos, nem sei a idade dela direito. Então, assim, ela é incrível. Eu acho ela uma mulher admirável. Mas não significa que eu e a Lohana somos a mesma pessoa, somos 100%, temos a mesma visão. Ela sempre brinca comigo, que eu estou bem mais por cento do que ela, né? Que eu estou quase que mais na direita do que ela. Ela está mais posicionada à esquerda. Só que eu tenho muita facilidade, porque eu sou democrata, porque eu sou muito diplomática, porque eu sou muito republicana, eu tenho muita facilidade em conversar com pessoas que não concordam 100% comigo.
Eu não sofro com isso. Eu não sinto necessidade de convencer a Lohana a mudar de ideia em algumas coisas que eu não concorde com ela, entendeu? Eu lido com isso com tranquilidade. Do mesmo jeito que eu tenho amigos da direita, eu tenho amigos do Partido Novo, eu tenho amigos como Pedro Ayrara, que é deputado mineiro, que eu não concordo com um monte de votação dele, o Marcel Van Hatten, que é um cara do Novo super de direita, assim, que eu dialogo super bem com ele. Então, eu sou uma pessoa muito democrática, eu sou radical de centro, eu sou muito moderada. E eu quero pensar soluções, eu quero encontrar os melhores caminhos. E para a gente pensar soluções, se a gente estiver muito apaixonado, cego ideologicamente, a gente não enxerga a solução. A gente só enxerga a discussão do problema e a briga e o debate. E eu sou uma executiva, sou uma gestora, eu tenho uma carreira no setor privado que me antecede na política. Então, eu estou preocupada, de fato, Flaviano, assim, como que a gente faz para gerar mais emprego em Divinópolis? Como que a gente faz para melhorar a saúde? Ah, mas essa ideia aqui é da esquerda, essa aqui é da direita. Vamos pegar o que funciona. Não importa se é um projeto da direita, se é um projeto da esquerda. O que importa é se funciona, se dá resultado. A população que está desempregada, que está com fome, que está pegando um ônibus lotado, não quer saber de direita e esquerda não, Flaviana. A Tabata, minha amiga com quem eu trabalhei, ela sempre fala isso. Direita e esquerda não enche barriga de ninguém, não. Entendeu? Que isso interessa muito mais a determinados políticos que vivem disso, dessa polarização, que se alimentam disso, e que se a polarização acabar e todo mundo pensasse como eu, de ver soluções e conversar com todo mundo, tem um monte de político aí que perderia mandato, porque eles vivem de insuflar fantasmas, né, de insuflar discussões de ódio e de divisão, o que é nada cristão, porque tudo que divide, separa as pessoas não é de Deus, né, isso é bíblico, assim, Deus é união, Deus é amor, é paz. Então, assim, eles usam o nome de Deus para poder defender coisas e gerar uma separação na sociedade. Eu quero construir pontes. Eu quero construir pontes, eu quero derrubar muros. Então, eu sou uma pessoa de centro. As pessoas, às vezes, não entendem o que significa isso. Existe o centro democrático. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Nunca fui de esquerda. Sempre tive muita simpatia por alguns projetos e iniciativas da esquerda, assim como eu tenho simpatia por iniciativas da direita, por temas de empreendedorismo, de liberalismo econômico. Tudo isso me interessa bastante, de ver um livre mercado funcionar. Eu tenho uma visão mais liberal na economia e tenho uma visão mais social. Então, eu sou social-democrata, eu sou centro-esquerda, ou centro. Quem está hoje comigo aqui no programa Bom Dia Divinópolis é a pré-candidata Laís Soares, né? O Bom Dia Divinópolis dá uma pausa, vou para o intervalo. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre projetos, sobre temas importantes aqui para a cidade de Divinópolis, sobre saúde, enfim, outros temas extremamente importantes e diretamente ligados, né, ao bem-estar e assistência da população. É logo após o intervalo.